Todos os dias pecamos por pensamentos e palavras. Muito provavelmente você já deve ter ouvido esta frase, seja entre cristãos ou não cristãos. E embora seja uma verdade para muitos, ou provavelmente para a maioria, ela não constitui a verdade absoluta, mas é uma verdade relativa. Ela diz respeito a experiências de pessoas que tomaram para si mesmas suas próprias experiências como crenças e, consequentemente, elas vivem a partir desse padrão que não só é um pensamento, mas também é uma realidade que elas abraçaram, constituindo uma crença. Então, elas vivem em função de tal pensamento, mas graças a Deus que nós que nascemos de novo, que recebemos o maior dentro do nosso espírito, que é o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele traz à luz a revelação, a palavra, para que nós entendamos que não precisamos viver pecando todos os dias por pensamentos e palavras. É verdade que quando nascemos de novo, somos como que bebês espirituais, e enquanto não conseguimos andar com as próprias pernas, nós vamos cair, nós vamos errar. Mas graças a Deus que quando amadurecemos na palavra, quando somos experimentados na palavra, quando chegamos até um nível de maturidade em que já conseguimos andar com as próprias pernas, então sabemos que não precisamos pecar todos os dias por pensamentos e palavras. Por isso as Escrituras revelam no livro de Gálatas 5,19: andai no Espírito e jamais, nunca satisfareis as obras da carne. Ou seja, andai no Espírito e jamais vocês pecarão por pensamentos e palavras. Por que pecamos por pensamentos? Primeiro, a palavra de Deus revela que nós devemos fazer alguma coisa com a nossa mente. Em Romanos capítulo 12, no verso 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente, ela é a líder ou a precursora de todas as ações. Se atentarmos para o que a palavra de Deus diz concernente à renovação da mente, então nossos pensamentos estarão alinhados à palavra e, consequentemente, às nossas palavras. Quando aprendemos a nos sujeitar a Deus, nos sujeitando à palavra dele, investindo tempo com a palavra, fazendo o que Provérbios 4:20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então você andará na luz da palavra a qual você se submete constantemente. Precisamos aprender a renovar a nossa mente mediante a meditação da palavra. E então nós teremos uma mente, pensamentos ajustados à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E, consequentemente, por estarmos submetendo a nossa mente no altar da palavra, nossas palavras, elas estarão em harmonia com a nossa mente renovada. É nesse momento que não precisamos mais pecar todos os dias por pensamentos e palavras. Agora nós temos uma natureza divina, uma natureza santa. As Escrituras revelam no livro de primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, no verso 9, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a semente divina e não pode pecar porque é nascido de Deus. Você tem uma natureza santa no seu espírito e tudo o que você precisa é aprender a operar de acordo com essa nova natureza. Por isso a Bíblia diz: andai no Espírito. Ande de acordo com essa natureza que você recebeu quando você nasceu de novo. Que natureza é esta?
Essa natureza está descrita no livro de João, capítulo 1, versículo 12, quando diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Este é o poder que foi dado a você. O amor, que é o próprio Deus. Primeira carta do apóstolo João 4:8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse amor está derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. E isso está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Nós temos essa natureza que é o próprio Deus habitando no nosso espírito, nos inspirando, energizando o nosso espírito, alimentando o nosso espírito com verdades espirituais que servirão de base para que operemos nelas, bases espirituais, fundamentos espirituais. Então nós vamos, por meio da palavra, com a ajuda do maior que habita em nós, por meio da renovação da mente, de nos submetermos a essa nova natureza, nós extraímos o poder que temos para operar de acordo com a realidade que já temos dentro de nós. Andar no Espírito, andar na palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Significa que ela ilumina o lugar onde você pisa e os caminhos por onde você irá andar. A palavra ilumina onde você pisa. Então você tem luz nos pés e luz no caminho para andar sem precisar cair todos os dias, para renovar a tua mente, para transformar você dia após dia, de fé em fé e de glória em glória. Você não precisa pecar todos os dias por pensamentos e palavras. Se aprendermos a renovar as nossas mentes, nós vamos pensar e falar segundo a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Ele nos dá ferramentas para que usemos e andemos em equilíbrio, andando na palavra, andando no Espírito, andando na luz da palavra. Nós iremos viver uma vida de santidade, revelando o caráter de Deus, manifestando o poder que nós carregamos dentro do nosso espírito, que é o amor. O fruto invisível, o fruto visível do poder invisível que já opera no nosso espírito. Esse poder nos inspira, nos coloca em operação, nos coloca em movimento. Então você precisa, como eu preciso, nós precisamos aprender a meditar, a nos submeter a palavra de Deus, meditando dia e noite, renovando as nossas mentes, fazendo o que Josué 1, no versículo 8, diz, 8 e 9, não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Sabe o que vai acontecer quando renovarmos a nossa mente por meio da meditação? Nós vamos fazer prosperar o nosso caminho e iremos nos conduzir prudentemente. Não iremos pecar por pensamentos e palavras, porque os nossos pensamentos e as nossas palavras, elas estarão em harmonia com a palavra a qual nos submetemos constantemente. Por isso, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Chegou a revelação, chegou a luz, então não tem necessidade de pecar constantemente, mas de andar segundo a luz que é Jesus.